Vamos passar já à análise daquilo que se sabe deste acordo, daquilo que se sabe deste dia. Há uma coisa que sabemos, é de facto um dia histórico para a democracia portuguesa, um acordo à esquerda, um governo o mais curto da história. E um governo minoritário com apoio apenas parlamentar. É também uma novidade na história política portuguesa. Tinha havido já governos de coligação, mas não governos que tivessem a sua base de apoio apenas no Parlamento e não também no Executivo. E, portanto, é verdade que há aqui uma série de situações novas. Estes 2 dias serviram para esgrimir argumentos, não para discutir o programa de governo, até se tornou interessante, porque quem quis discutir matérias de conteúdo, nomeadamente o Ministro da Modernização Administrativa, parecia sair um bocadinho do nada, do zero, não é? Porque estava deslocado. Estava completamente deslocado da discussão. Aqui foi um aproveitar do tempo que restava ao Governo para atacar a solução das esquerdas e as esquerdas para atacarem o que restava do Governo. Diria mais, até que parecia haver um espelho e, de repente, quem estava no Governo parecia estar na oposição e quem estava na oposição parecia estar no Governo. Havia já claramente aqui uma plataforma giratória que estava a colocar os deputados em posições distintas, porque, na verdade, aquilo que vai acontecer daqui a pouco, que é a votação destas moções de rejeição, estava mais ou menos já seguro, ou pelo menos há alguns dias que sabia que iria culminar naquilo que vai culminar, que é na rejeição deste programa de Governo e, portanto, na demissão do Governo, ou pelo menos na sua colocação num sistema para já de apenas gestão, até que o Presidente da República decida de outra maneira. Mas, na verdade, aquilo que deveria ter sido a discussão das propostas que Pedro Passos Coelho e Paulo Portas tinham a apresentar, acabou por ser basicamente uma discussão acerca de quem é que tinha legitimidade para governar e, mais do que isso, como é que António Costa, vindo a governar, vai alicerçar aquela que é a sua base de apoio, com muitas dúvidas dos lados dos partidos da PSD e CDS. Ricardo, e vamos falar já no futuro, está tudo dito no que diz respeito à coligação, vai cair, o Governo vai cair com as 4 moções de rejeição, basta uma. A partir daqui temos um Governo socialista apoiado em 3 acordos diferentes. Isto vai ser navegar à vista, estando em constante negociação, não é? Sim, aparentemente é isso mesmo que os textos dos vários acordos dizem, isto é, que para além daquelas que foram as medidas programáticas que já foram conhecidas e para além daquele que é o teor político, que nós ainda não sabemos exatamente, mas que começamos a perceber um bocadinho melhor o que é, nomeadamente a partir daquilo que hoje foi revelado, ou seja, de que há pelo menos uma intenção de que este entendimento dure a legislatura e de que haverá uma monitorização partido a partido, isto é, os partidos nunca se sentarão todos à volta de uma mesa, o Partido Socialista irá negociando com cada um deles, mas que fica aberto claramente o espaço para essa negociação ao longo da legislatura, isto é, não fica de todo acordado que aquilo que o Partido Socialista vier a decidir fica imediatamente aceito pelos outros partidos, terá que ser quase que medida a medida. Um aspecto muito importante é que os próprios orçamentos de Estado não ficaram dentro deste pacote de negociação. Aquilo que se diz, e conhecemos apenas o teor relativamente ao Partido Comunista, é que haverá uma apreciação conjunta do Orçamento de Estado, isto é, o Partido Comunista e o Partido Socialista sentam-se à volta do documento orientador e veem onde é que se poderão fazer alterações para que o parceiro de coligação possa aceitar esse mesmo texto, mas sem nenhuma garantia, isto é, não vai ficar assinado em lado nenhum que o Partido Comunista se comprometa a aceitar todos os orçamentos de Estado até ao final da legislatura, mas fica-se comprometido, isso sim, que o Partido Socialista não apresentará o Orçamento de Estado sem antes consultar bloquistas, comunistas e os verdes. E tu achas que estes acordos, estes diferentes acordos, estes diferentes textos, estes diferentes arranjos que foram encontrados pelo Partido Socialista são suficientes para dar garantias a Cavaco Silva?
Pois, essa é a dúvida que só mesmo Cavaco Silva poderá responder. Nós não sabemos com que olhos é que ele irá olhar para este texto. Para já sabemos que não são bons olhos, não é? Sabemos que ele não vai ficar agradado. Agora, ele deixou isso bem claro no primeiro discurso que fez. É verdade, mas também é verdade que é Cavaco Silva quem acaba por colocar o terreno para que estes acordos tenham que ser justificativos da indigitação de António Costa, porque aquilo que Cavaco Silva pediu foi um respeito aos tratados orçamentais e foi a existência de um documento que permita perceber que há vontade das várias forças partidárias para que haja estabilidade governativa. E é isso que certamente António Costa vai dizer a Cavaco Silva, mostrando-lhe estes acordos com os outros partidos. Não tem nenhum argumento para não me nomear Primeiro-Ministro? Pois, não sei que argumento é que Cavaco Silva poderá encontrar. Agora, a verdade é que a Constituição portuguesa permite ainda assim que, praticamente sem nenhum argumento, Cavaco Silva possa rejeitar a proposta de António Costa. Se queres a minha posição, eu acho é que a Constituição portuguesa é, nesta matéria, demasiado abstrata. Condiciona muito a ação do Presidente da República em muitas matérias. Em relação a esta matéria, dá-lhe praticamente todos os poderes. Por absurdo, nós até podemos dizer que, se não lhe apetecer, não indigita António Costa. Se considerar que, por exemplo, mesmo um governo de gestão de Pedro Passos Coelho é mais eficaz do que um governo de António Costa, ele pode dizê-lo. Não há nada na Constituição que o impeça. Por absurdo. Cavaco Silva é um institucionalista, vai certamente olhar para aquele documento, e por isso é que eu dizia, eu acho que foi ele quem ajudou António Costa a sedimentar aquilo que será o argumento fundamental, os dois argumentos fundamentais para poder ser indigitado. E um é a estabilidade governativa, o outro é respeito integral por aquilo que são os tratados internacionais, nomeadamente aqueles que nos deixariam mais dúvidas, que é a questão do tratado orçamental. E aí António Costa tem sido muito claro ao dizer que o Partido Socialista tenciona cumprir todas as metas do déficit, cumprir todas as regras que Nesse sentido, António Costa acaba por encurralar Cavaco Silva a uma única saída. Claro. Indigitá-lo, não é? Indigitá-lo. Com os argumentos que tem, e temos que reconhecer, são argumentos absolutamente válidos do ponto de vista constitucional. Não há nada que, naquilo que nós percebemos ser neste momento a base de apoio deste governo, nos possa indiciar que há aqui alguma coisa escondida ou há aqui uma intenção não declarada de António Costa. Parece-me que aquilo que ele apresentará ao Presidente da República tem exatamente essa validade. Agora, a questão que tu colocas é outra questão. E depois a praticabilidade disto, a aplicabilidade. É possível, como deputados, já ia dizer da oposição, mas não, os deputados dos partidos do atual governo dizem que é como é que se pode simultaneamente diminuir as receitas e diminuir e aumentar a despesa. E aumentar a despesa e ao mesmo tempo manter um déficit abaixo dos 3%. Essa é a questão para a qual António Costa terá certamente o tal Prémio Nobel da Economia, não é? Sim, vamos ver. A verdade é que as contas que, por exemplo, o Partido Socialista apresentou antes das eleições eram contas que, pelo quem as sabe ler, estavam bem feitas. E desse ponto de vista pode haver aqui também uma base de sustentação que nós ainda não conhecemos. E é tudo uma questão agora aqui de fé. Aqueles que acreditarão que estes partidos de esquerda têm verdadeiramente uma alternativa e que, portanto, nós fomos sujeitados a medidas de austeridade que, como diziam os deputados da oposição de então, eram absolutamente desnecessárias, ou aqueles que considerarão que estamos a caminho de um terceiro resgate, ou um quarto resgate, como dizia, aliás, a Ministra das Finanças há pouco, na medida em que não será possível sustentar todas estas benesses e, ao mesmo tempo, manter as contas públicas na ordem. Essa é a questão fundamental e é como te digo, não podemos acreditar ou podemos não acreditar. É uma questão de fé, é uma questão de deixar passar o tempo. Neste momento, eu acho que também é justo dar o benefício da dúvida. Isto é, porque, na verdade, num regime democrático, se António Costa for indigitado, ele tem uma base de apoio parlamentar que não deixa dúvidas relativamente a essa legitimidade. Vamos aos timings. Cavaco Silva vai, naturalmente, querer ouvir todos os partidos com assento parlamentar, a começar pelo PS e por António Costa, com certeza. Provavelmente poderá convocar o Conselho de Estado, considerando que isto é uma situação... Não é obrigatório, mas pode fazer. Não é obrigatório, mas... É uma situação, de facto, excepcional na história de Portugal e ele provavelmente poderá convocar o Conselho de Estado. Ele é muito renitente a convocar o Conselho de Estado. Tem convocado apenas em situações muito particulares. Preferiu, por exemplo, quando foi da crise de 2013, ouvir figuras da sociedade civil que o aconselhavam relativamente ao que ele deveria fazer. Cavaco Silva, nestas situações,
parece mais propenso a sair do Belém e dos seus conselheiros mais próximos e procurar opiniões em círculos que são fora, digamos assim, da sua área. É aquilo que os jornais têm vindo a dizer e é um processo que isso pode atrasar um bocadinho aquilo que é nesse a nomeação do próximo governo. Nesse sentido, teremos... Qual é o timing máximo para Cavaco Silva decidir e informar o país, na medida em que o país fica parado, claro, em suspenso da decisão do Presidente da República? A Constituição não coloca nenhum prazo limite. Agora, há o prazo de razoabilidade e Cavaco Silva sabe o melhor do que ninguém, de resto ele tem falado disso muitas vezes. O país não pode agora ficar em suspenso à espera de um novo executivo, muito menos com um governo agora em situação de gestão. E nós sabemos todos que há questões muito prementes. A primeira de todas elas é o Orçamento de Estado. É o Orçamento de Estado, que já devia estar em Bruxelas. Já deveria estar em Bruxelas. Vamos certamente ser repreendidos por isso. Há, mais do que isso, depois também a necessidade absoluta de começar a introduzir medidas que, de alguma maneira, nos permitam chegar ao final de 2016 com o déficit abaixo dos 3%. E se nada for feito, muito provavelmente essa situação acaba por ficar bastante mais dificultada. Estamos em novembro, portanto... Estamos em novembro, já é muito tarde, e temos as eleições presidenciais também a condicionar esse timing. Elas, em princípio, serão em janeiro. Cavaco Silva deverá apresentar uma data muito em breve, e isso também acabará por criar aqui algumas condições ou restrições àquilo que é a ação ou o planeamento de Cavaco Silva relativamente ao trabalho do novo governo. Portanto, eu diria que, apesar de todas essas cautelas que Cavaco Silva vai ter certamente, apesar das reservas muitas que ele vai manifestar, e tenho uma enorme curiosidade de ver o que é que ele vai dizer no dia em que indigitar António Costa, a verdade é que eu acreditaria que Cavaco Silva tentará ser célere, rápido na resolução deste problema. E que vai indigitar António Costa? Essa é a minha aposta neste momento, mas não quero pôr as minhas fichas todas nesse quadrado, porque, como dizia, a verdade é que a Constituição permite que Cavaco Silva tome, com toda a legitimidade, uma decisão diferente dessa. Obrigada. Obrigado. Ricardo Jorge Pinto, a pontuar este dia histórico e inédito na democracia portuguesa.